Depois do surgimento, difusão e solidificação do romantismo na Europa, chegou a vez do romantismo no Brasil, e isso na primeira metade do século XIX. A publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, lá no ano de 1836, é considerado o marco desse início do romantismo aqui no Brasil. Agora, claro, essa data e também a obra é só uma referência temporal, que para a gente poder se situar no tempo e no espaço desse movimento artístico. O romantismo em geral, como movimento artístico-cultural, ele vem com algumas características que são muito peculiares a ele, e para nós, como interessa a literatura, a característica da escrita é o que mais conta para nós. Então, o romantismo, primeiro, ele vem com uma liberdade de criação, e isso se refere aos mais diversos temas, como vocês viram na leitura anterior lá do livro didático, da aula anterior. Há também uma liberdade de expressão, então os sentimentos eles são postos de maneira muito livre dentro das obras que são escritas e principalmente também uma liberdade na forma, porque havia um padrão estético considerado como, por exemplo, principalmente no poema, o que seria um poema bom, um poema rico. E o romantismo ele vem com uma proposta completamente diferente, de ser livre na maneira de escrever e aí, consequentemente, trazendo também um vocabulário simples. Mas vale ressaltar uma questão. Se hoje você lê um poema do romantismo, ou uma obra, um romance que seja, lá do romantismo, você pode achar que o vocabulário ainda é difícil, que é um vocabulário um pouco complicado, só que nós estamos numa distância temporal muito grande, século XXI, para uma obra que foi escrita no século XIX. Mas no momento em que ele foi escrito, aquele tipo de vocabulário ele era considerado um vocabulário muito simples. Bem, quanto ao conteúdo, o romantismo ele tem algumas características que são gerais. Quando eu falo assim que são gerais, é porque esse romantismo, como eu disse, ele se espalha por toda a Europa e depois ele chega aqui no Brasil. Então, o contexto em que esse romantismo chega aqui é um pouco diferente do contexto da Europa, porque, afinal de contas, a gente tinha aí um país se construindo, que na época ainda nem era país, era uma colônia portuguesa. Então, nós teremos algumas características que são peculiares ao romantismo aqui no Brasil e que não serão essas mesmas características lá do romantismo europeu. Mas vamos ali no geral. O romantismo, então, no conteúdo, ele vem com uma identidade muito própria do subjetivismo. O que é o subjetivismo? A marca do eu. E aí nós vamos perceber essa marca do eu pelos pensamentos, pelas opiniões, pelas sugestões, que vão estar muitas vezes expressas em palavras, pelos verbos, pelos pronomes, como o próprio pronome eu, meu, nosso, minha, ou então verbos conjugados também na primeira pessoa, seja ela do singular ou do plural. E aí o que nós temos de mais próprio do eu? O sentimento. Só que no romantismo, esses sentimentos que vão estar presentes, eles não vão ser trazidos em segundo plano ou de maneira superficial. Tudo é muito intenso. Por isso não é só uma questão sentimental, mas é sentimentalista. Ou seja, um amor ele é considerado ao extremo, uma saudade ela é considerada ao extremo, uma tristeza também ela é trazida de forma extremista. Tudo isso para ter um toque de profundidade nos temas em que vão sendo retratados. O nacionalismo, embora ele esteja presente no romantismo em geral, aqui no Brasil ele terá uma expressividade muito maior. Porque, afinal de contas, o início do século XIX é marcado pela vinda da família imperial aqui no Brasil, lá no início no ano de 1808, e depois, no ano de 1822, acontece a independência do Brasil. Então havia uma necessidade de se criar uma identidade nacional própria. Então por isso que essa característica ela vai ser muito mais presente nesse romantismo aqui do Brasil. E aí nós vamos ter uma outra característica, a cor local, que ela é trazida da pintura para a literatura. Então, como assim? Na pintura, quando se quer retratar uma paisagem natural, são usadas as mais diversas cores para representar a vegetação, o relevo, os animais. E isso vai acontecer na literatura.
De que maneira que nós vamos trazer um aspecto que é visual, as diversas cores, para as palavras, as minúcias, os detalhes. Então, toda a vegetação, a fauna, a flora, relevo, hidrografia, todos os aspectos geográficos, eles vão ser trazidos detalhados, de maneira a trazer com minúcias tudo aquilo que o artista vê, o escritor vê e que ele quer passar para o leitor que está vendo isso por meio das palavras. Mas não ficam só restritos aos aspectos geográficos, os aspectos culturais também. E aí entra as tradições, os costumes, palavreado muito próprio, o tipo de comida, as tradições, os hábitos diários daquelas pessoas, a maneira como elas se comportam, o pensamento, as atitudes que elas têm como características daquele local. E aí a natureza ela vai ser extremamente valorizada, porque o que o Brasil tinha de mais rico lá no início do século XIX? Os seus aspectos naturais. Não só lá, como até hoje, né? Quando a gente fala de Brasil, uma das coisas que, principalmente quem é de fora, fala que aqui no Brasil nós temos uma paisagem muito bonita. E lá no século XIX, principalmente, né? Que aí aquela ideia que é como se fosse assim, a ideia de muita vegetação, de muita mata, em vez de parecer que é um país em atraso, vai ser valorizado como sendo uma nação que está sendo construída. E isso principalmente motivado pela, como eu disse, a independência do Brasil. E aí, quando se fala de romantismo, o sentimento amoroso, ele está presente de maneira bem contundente. Lembra que como é sentimentalismo, né, a ideia amorosa, e aqui esse amor ele não é expresso apenas pela questão nacional, porque pode ser um amor patriótico, né, o amor pela região. Nós estamos falando dessa idealização amorosa como um amor romântico. E aí a busca pela sua alma gêmea, pela sua cara metade, passa a ser sinônimo de felicidade. E claro, se nós estamos falando de uma idealização amorosa, a idealização feminina e a idealização masculina estarão presentes. Só que, embora iguais, também são, em certa medida, diferentes. A idealização feminina vem por uma caracterização física ideal, então vai ser uma mulher bela, com todas as características consideradas padronizadas, e aí, embora nós estejamos falando de personagens dentro do Brasil, por exemplo, essa padronização ela ainda tem características europeias, ela vai ter uma influência europeia muito grande, e aí, claro, se nós temos uma personagem idealizada, ela vai ter uma idealização não só física, mas também uma idealização psicológica. Então, ela será uma pessoa muito pura, honesta, singela, meiga, dócil, e aí frágil também, porque a fragilidade passa a ser uma característica valorizada da figura feminina, que vai ser protegida pela figura masculina, que vem como esse herói. E aí, dentro desse heroísmo todo, é como se fossem os príncipes das histórias de contos de fada, que serão corajosos, honestos, valentes e leais a esse amor que eles defendem com unhas e dentes. E aí, claro, o casamento passa a ter uma valorização como uma forma de materialização amorosa. Só que, junto com essa ideia, né, de amor romântico, de construção de felicidade eterna, o pessimismo passa a ser também uma outra vertente do romantismo. Porque quando a gente fala, né, do exagero sentimental, você tem o lado da felicidade, do prazer, da emoção, do amor, mas também tem o lado da tristeza, da saudade, da melancolia, que não precisa ser promovido apenas pelo amor não correspondido, ou então pelo amor não permitido. Esse pessimismo ele pode vir em várias vertentes aí. Chegam momentos, o romantismo é um movimento muito longo, que vai do início do século XIX até o final do século XIX. Então, são aí quase 50 anos de extensão desse movimento literário, então não dá para manter aí felicidade, o otimismo o tempo todo, então a tristeza, a melancolia, ela também vai estar presente. E aí o escapismo
passa a ser uma forma de fuga, muitas vezes, dessa realidade que é triste. E aí esse escapismo vem do significado da própria palavra mesmo, de escapar. Escapar de uma realidade negativa, escapar de uma realidade triste para uma vida mais feliz. E essa vida feliz, muitas vezes, ela pode ser nessa própria vida, como? Por meio da ilusão, né, do pensamento, da criação de uma realidade paralela, ou de uma forma mais trágica, que é o desejo de morte, porque no romantismo se acredita na vida pós-morte, daí a característica da religiosidade. Então é como se fosse assim, se nessa vida física eu tenho um pessimismo, uma tristeza, uma melancolia muito grande, acredita-se que na vida pós-morte a eternidade seja tranquila. É uma visão interessante aqui ressaltar, bem diferente daquela ideia do humanismo lá na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nas obras vicentinas, por exemplo, Gil Vicente trazia a ideia de que depois da morte, que era uma característica vinda, inclusive, da Idade Média, depois da morte, cada pessoa seria julgada pelas suas ações em vida, se ela iria para o céu ou para o inferno, a glória e o paraíso, ou ela viveria ali sofrendo a vida inteira no inferno. Bem, a ideia do romantismo é completamente diferente. É como se esse sofrimento, suposto sofrimento, caso acontecesse, não, porque sempre aconteceria, de uma forma ou de outra, ele estaria aqui em vida. Pós-morte já seria o momento de libertação da alma, então traria uma suavidade na forma de vida eterna, a alma se libertaria do sofrimento, a alma se libertaria da melancolia, então se viveria como se fosse um prazer eterno, uma satisfação eterna, seja tanto na visão do amor, às vezes não correspondido ou não permitido, porque aí entram questões religiosas, familiares, de valores também, ou seja por uma própria angústia de vida e que o motivo nem é muitas vezes sabido qual é, mas que depois da morte ele encontra essa satisfação da alma. Então, em linhas gerais, é isso que se refere às abordagens do romantismo.